Meu pastor, meu amigo, eu quero saber o seguinte agora. Se você tem algum louvor preferido. Rapaz, tem. Consagração Aline Barros. Gosto muito desse louvor. Da Aline Barros, você lembra algum trecho, algum texto do louvor? Se você pedir pra cantar, aí você vai destruir toda a sua produção ali, né? Aline, vem pra cá, Aline, nos ajude. Esse, mas eu acho assim, a composição e tudo. Agora, o que me marcou na minha conversão muito foi um que o Marco Aurélio canta, né? Que é uma adaptação até de uma música secular, mas que é da My Way, né? Que é a caminhada, né? Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Isso me marcou muito. Então, se eu ouvir isso daí, quebranta logo. Tem louvores que marcam de um jeito que... Ele mesmo, engraçado que eu já encontrei com ele várias vezes em cultos, falei, pô, canta esse louvor, ele não gosta, ele não canta e tal, ele não gosta, eu falei, rapaz, mas é por mim, né? Então assim, muita gente nem conhece nenhum, mas é aquela coisa particular, né, que marcou um momento da vida importante. A intimidade, aquele toque de Deus naquele momento ali, marca para sempre, né? Impressionante. Meu amigo, e um versículo predileto? Rapaz, o versículo que marca muito para mim é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, para saber se guardaria seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te tentou, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito forte, né? Isso é um lema de vida aqui. É como uma conversão ali, todo trabalho que Deus faz na transformação do ser humano e ver, né, mostrar que sou eu que te alimento. É isso aí. Né? A gente É a minha vive da palavra. E às vezes você vai ser humilhado, vai ser testado, vai ser amassado. É isso aí, a vida é assim. É assim. E vamos em frente, né? Meu amigo, também eu queria saber se você passou por alguma história na sua vida que você percebeu que o seu nível de fé aumentou. Você tem alguma experiência para contar pra gente? Rapaz, tem, isso até transformou num livro, né? Quando eu cheguei aqui em Alphaville, né, o meu filho, o mais novo, ele começou a meio que travar para o mundo, ele parou de se comunicar, pouco a pouco ele não falava mais, e aí depois ele perdeu a comunicação com os olhos, né? Resumidamente, ele foi mostrando várias estereotipias, né? Começou a ficar rodando no próprio eixo, começou a ter alguns comportamentos muito anormais, depois começou a ter crise, não podia encostar, não podia ter contato humano com ninguém. E eu, como pai, estava implantando igreja, né? Início de igreja, início de igreja, você tem que focar, é muita energia. Então, daqui a pouco ele fala, daqui a pouco ele desenvolve, daqui a pouco ele melhora, isso aí deve ser a mudança. Só que nada melhorava, só piorava, né? E mãe é mais atenta, né? Mãe percebe mais as coisas. E ela sempre falando, tem alguma coisa errada. Pois é, e realmente tinha, né? Depois de muito tempo e uma situação já insustentável em casa, a gente foi procurar especialista, né? Psiquiatra, neurologia e tudo, e até bons especialistas daqui. E aí o sujeito falou, papai, mamãe, vocês têm uma crença especial, né? Seu filhinho, né? Ele apresenta questões do autismo e tal, não dá pra gente fechar o diagnóstico, vai ter que fazer uma tomografia, tem que fazer uma série de coisas, mas ele tem tudo, a gente só precisa descobrir o grau dele, só que ele estava num grau muito, muito pesado, né, muito avançado em tipo de retração. Tinha a nossa meu vice-líder, né, sua esposa, sentar de tudo, encostar nele, não deixava. Às vezes eu entrar no culto, ele tem uma salinha antes, né, uma antessala ali no altar, ele entrava em crise, aí era difícil eu começar o culto, porque tinha que segurar a crise. E minha esposa cantava, tinha que revezar ali, então foi um momento muito, 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 muito difícil de vida. Quando a gente saiu do consultório, eu falei, cara, eu vim aqui, eu não pedi para vir, eu obedeci um chamado, abandonei trabalho, fiz tudo para chegar aqui e encontrar isso. Então, é aquele momento que tu não entende muitas coisas, né? E foi um momento assim, de muita tristeza e revolta. E eu me lembro que quando a gente voltou, quando eu me lembrei de uma conversa que eu tive, um pouco antes do diagnóstico, né? Eu tinha recebido o pastor Subirá aqui, né? Já conheci e tal. E aí quando ele veio, ele estava muito magro, eu até brinquei com ele, rapaz, tu tá um osso, não sei o que, o Luciano Subirá, ele, pô, tal. Aí ele falou, pô, fiz um jejum longo, né, de 40 dias e tal. Eu
falei, 40 dias, nunca vi ninguém fazer isso, cara. Que doideira, só na água, só na água. E aí, tudo ali ficou na minha cabeça. Quando essa situação toda se apresentou, e a gente já no desespero e nada melhorava, né? Eu queria voltar. Várias vezes eu falei, cara, vou ligar para o pastor Silas, pedir para voltar, porque eu não tenho condição de implantar a igreja e cuidar de menino especial dando crise. Encostava nele, era de suar, de chorar, ele não parava. Eu não conseguia mais conciliar aquela situação. E aí eu decidi obedecer. Uma vez alguém pregando e falando, seu filho será curado e tal. Só que ninguém sabia, a gente não abriu para ninguém, nem para amigo, nem família, nem igreja, nem ninguém. Era uma luta nossa, né? Até porque ninguém ia resolver nada. Nem o pastor, não falei também para não ia preocupar ninguém. Eu falei, vou tomar essa palavra, Deus vai curar essa criança. E aí o que eu resolvi fazer? Eu comecei a entrar em jejum e oração, como nunca fiz na minha vida. Eu sempre falei que eu aprendi a jejuar em São Paulo. Eu lembrei da palavra do pastor lá, daquela experiência dele. Eu falei, cara, vou começar a fazer isso. Então eu ficava de domingo, parava de comer, ficava só na água. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, só bebendo água e aí dobrando o joelho dentro do quartinho dele orando. E a gente muito mal, chorando e tal, aquela dificuldade toda. E de repente o que começou a acontecer? Eu comecei a ser tomado por uma fé, cara. Não sei te explicar. A coisa começou a vir. E aí eu botava a mão na cabecinha dele, ele dormindo, e você vai olhar para o papai. Porque assim, esse tipo de coisa, o autismo num grau grave, o que dói muito para o pai? É que o filho não olha no olho, ele não diz te amo, ele não te abraça, ele não expressa sentimento, e aquilo cortava na minha alma, cara. Eu falei, não, tu vai olhar para o papai, você vai falar com o papai, você vai falar em nome de Jesus, eu repreendo isso. E às vezes estava eu e ele sozinho em casa, ele ficava rodando, olhando, você pode rodar o quanto você quiser, você vai olhar para mim. E eu ficava naquilo. A gente tinha embate teológico de noite, de dormir, né? Minha esposa e eu, e ela, poxa, mas e se Deus quiser nos presentear com um especial? E se é isso que Deus quer para a nossa vida? Eu falei, cara, eu sei que às vezes Deus pode fazer isso. Eu sei que tem casos que Deus não cura, mas eu acredito que Deus vai curar. Eu não sei te explicar, nesse processo de jejum e oração, foi ativado algo em mim, uma fé que... Cara, eu tava tão autoconfiante que, cara, mas Deus vai te curar. Mas ela falou que não tem cura, o time não tem cura, isso não tem, na doença e tal. Eu falei, cara, mas ele vai ser normal. No meu coração já tá assim. Aí eu falei, você quer que ele fale quando? Aí era próximo do final do ano. Natal, então beleza, final do ano ele vai falar. É isso que você quer, vai ser o presente e tal. E entrei nesse propósito, mergulhei nesse mundo aí de oração. E o que eu senti para mim era o seguinte, ou você faz isso ou tu volta envergonhado para casa. Isso era muito nítido na minha cabeça. Ou você toma uma postura como você nunca tomou na sua vida, ou você vai sofrer as consequências, né? Normais da vida, como todo mundo sofre, né? Ou você entra no espiritual, não, mas beleza, hein? Fui orando e tal. Quando chegou no culto da vida, resumidamente, o que aconteceu, né? Na virada do ano, eu tenho o costume, às vezes, de ir lá para a porta, apertar a mão dos irmãos, na hora de acabar o culto e tal, despedindo a galera e tal. Eu estava lá na porta, ela lá na frente, próximo ao altar, de repente ela começou a gritar, Henrique. Eu falei, o que foi? Ela, olha o Arthur. Então, tipo assim, ele tinha uma aversão à criança, né? Nenhuma criança chegava perto dele, né? Ele se trancava. Aí passou um grupo de crianças perto dele e falou assim, vem cá, Tutu. Aí ele deu a mão, começou a brincar e interagir como se nada de errado tivesse acontecido. Foi na minha igreja, no meio de um culto, no final. Então todo mundo ficou olhando assim e ela começou a chorar de um lado e eu de outro. Para todo mundo era só uma criança brincando. Para mim eu sabia o que tinha acontecido. Daquele dia em diante, ele nunca mais fez um monte de coisa que ele fazia, de ficar rodando. Ele passou a olhar nos olhos. A gente fala, vem cá, Tutu. Ele abria a mão, ele abriu os braços, ele começou a falar. Aquele dia foi o marco zero na vida dele. Ele mudou completamente. Tinha gente que estava viajando, as pessoas mais próximas, a minha vice sabia, né? O meu vice sabia, estava no Rio. Aí quando voltou, falou, oi, Tutu, como sempre tentou, subornando com balinha, com algumas coisas, ele vinha, ele nunca ia, né? Aí ele foi abrir os braços, foi no colo, falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, nem te conto. É história. É história. E a partir daí foi o que aconteceu, depois a galera ficou sabendo, gente muito próxima que soube, viu, levamos lá nos psiquiatras de novo e tal, para reavaliar, né? Ele dava umas gargalhadas sem contexto. Depois daquele dia nunca mais fez nada de gargalhada, virar, foi criança normal.
Chegamos no psiquiatra e falou, cara, vocês não estão trazendo a mesma criança, não é a mesma criança. Não. Até o cara ficou meio assim, pô, não é a mesma pessoa, não tem, só as coisas não acontecem, tá? Os caras não têm explicação. E aí isso impactou muito a igreja, né? Aí muita gente se salvou, Aí eu fiz um livro nesse dia sobre tudo isso, né? Estimulei um monte de gente. No dia que eu lancei, foi um dia de um mover de cura na igreja, né? Então, isso impactou muito a minha vida. Eu vi que Deus é real, que Ele continua fazendo, mas você tem que se lançar no mundo de Deus. Não é assim, eu creio, Deus vai fazer milagre. Fez. Muita gente banaliza muito isso, mas ou você entra de verdade ou não entra no mundo de Deus. Então, Ele existe, mas você tem que mergulhar. Muita gente não entende, mas o que tem a ver o jejum e a oração? Cara, aí me disse, um dia olhando a Bíblia, eu vi aquela passagem, os discípulos falando assim, Senhor, mas nós tentamos expulsar esse espírito, demônio, e não conseguimos, essa criança, o Senhor foi lá e fez, por que a gente não conseguiu? Aí ele diz assim, por causa da vossa fé. Então, por causa da vossa fé. Mas lá embaixo, ele continua explicando, e lá embaixo ele fala, mas essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Ué, é a fé ou é o jejum e oração? E aí, qual dos dois? Aí tem gente que fala, não, vou jejuar e orar e pronto, Deus vai fazer. Não é assim. É o conjunto. É a fé. Só que a fé é ativada, tem fé que só é ativada por uma busca diferente em jejum e oração. Você não chega de forma normal, você não atinge esse nível normal. E foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu fiquei tão entregue naquele processo que eu vi que Deus realmente faz. Engraçado que nesse processo Deus nunca falou nada comigo, nada com a gente. Não tinha um profeta, não tinha um ex que te diu, não tinha uma visão, não tinha nada. Passou um ano, meu amigo. Um ano, Marquinhos. Eu estava no Rio, fui fazer um casamento um ano depois. Ele já curado, já abençoado e tal. Aí fui eu e minha esposa. Aí deixei meus filhos na casa do meu pai. E eu estava indo lá na Zona Oeste, era um casamento em Campo Grande. No meio do caminho, tinha uma igreja ali na área do colégio. Um bairro chamado Colégio, lá do Rio de Janeiro. E a gente tinha muito tempo para o casamento. Falei, cara, vamos parar aqui. Porque eu sabia que tinha uma pessoa lá, conhecia até a pastora Antonieta, ia pregar. Falei, poxa, tem anos que eu não vejo a pastora Antonieta, vamos lá matar a saudade. Aí paramos aleatoriamente nessa igrejinha, muito pequenininha, miudinha. E tinha um pastor amigo lá, que também não via há muitos anos e tal. Enfim, ninguém sabia de nada, pregando. Aí lá assistimos o culto e tal. Já estava na hora de ir embora, a gente estava levantando e ir embora. Aí o pastor, antes de a gente ir embora, falou assim, pastor Henrique. Eu falei, pois não. Deus manda te dizer que Deus cuida dos seus. Aí eu falei, pô, aquele tipo de profecia genérica. Não, eu sei que Deus cuida dos meus e tal. Aí ele, não, você não está entendendo, Deus cuida dos seus. Eu falei, tá bom. Aí ele, para ser mais específico, eu vi 2 cordeirinhos, que são os seus filhos, e uma seta do inferno atingiu um deles, na parte neurológica e motora. E eu vi ele travando, ele parou de se comunicar, parou de ir, eu vi vocês irem médico fazendo exames psicológicos e tal, ninguém entendeu nada, só que eu vi um altar de jejum e oração dentro de um quartinho sendo levantado, e Deus quebrou essa seta nesse quartinho, e teu filho é normal. Cara, quem sabia disso, né? Meu irmão? Ninguém sabia disso. Aí falou assim, e a gente ainda se perguntava, pô, mas será que ele vai ser normal? Será que não? Aí falou, vocês ainda se perguntam se ele vai ser normal ou não. Deus, mas ele já é normal. Né? Vitória de Deus. Nossa, forte demais essa parada aleatória, né? Aleatória. E aí eu vejo que Deus, isso mudou muito minha percepção de mundo espiritual, de fé. Não, com certeza. Agora, quando você for ouvir esses tipos de histórias, você fala, eu sei o caminho, né? Eu já me lancei e Deus me honrou nisso, né? Que bênção. E agora, pra gente concluir, meu amigo, eu queria saber o seguinte, é uma pergunta nova no bate-papo final do quadro, é o seguinte, qual é o episódio, o momento da Bíblia que você gostaria de ter presenciado com seus olhos naturais? Você está ali naquele momento. Acho que tudo que se refere a Cristo, né? A paixão, a crucificação, aquele momento, né? De sair ali do túmulo, acho que o nosso alvo é esse. Agora, assim, pensando de forma natural, uma coisa que eu gostaria muito, que me aguça assim, a imaginação, é presenciar os primeiros momentos, as primeiras partes, os primeiros versículos, né? O momento da criação ali, por exemplo, quando Deus coloca Adão na terra. Cara, como era o ecossistema naquele momento? O que era o primeiro homem? Qual é o modelo de Deus de humanidade, civilização e de jardim?
Isso é uma coisa que eu gostaria de entender, saber, né? Que aquele ali é o projeto inicial. O texto diz, a Bíblia diz que depois do pecado tudo foi modificado, até a estrutura molecular do universo, tudo é modificado. Então, cara, qual era o plano original? Eu gostaria de ver. Fantástico. Meu amigo, agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um quadro assim fantástico. Foi rico em conteúdo, foi rico em fé, testemunho. Foi uma benção te receber. Amém. Deus abençoe o senhor, sua família, Amém. esposa, Obrigado. filhos. Tá? E tenho certeza que esse profeta aí vai ser um pregador também. É isso aí. Tá bom, Deus abençoe você. Obrigado, Parabéns meu pelo presidente. projeto, tá? Obrigado. Deus abençoe a sua vida com propósito. Como é que o público ele pode ter o propósito nítido na visão e ativar, ter essa frequência de propósito ativado?